Em Dragon Ball Super a gente vê uma porrada de transformações novas e algumas delas simplesmente não têm explicação ou origem, ou pelo menos não é tão aprofundada, ou tem alguns defeitos. O que eu vou tentar fazer nesse vídeo é consertar, ou na verdade não é nem consertar, mas sim explicar algumas formas de Dragon Ball Super aqui baseada na minha própria cabeça, no meu próprio headcanon aqui, vai. Então já se inscreve no canal se você está chegando agora, já deixa o seu like aí, se você gostar do vídeo, comenta qualquer coisa, compartilha para seus amigos que gostam de Dragon Ball, a gente tá sempre postando coisa de Dragon Ball por aqui, tá? Tamo junto, valeu. Bem, a primeira transformação que a gente vai falar é o Super Saiyajin Rage do Trunks do futuro. Essa transformação, muito hype, foi muito legal quando ela apareceu e tal, todo mundo pensou que o Trunks ia virar Super Saiyajin Blue, mas o que aconteceu foi um Super Saiyajin com a aura Blue e sem a pupila do olho. Foi esquisita, parecia que ele estava prestes a receber um Ki divino, que ele tinha absorvido o Ki divino, e também parecia que ele estava virando um Broly da vida. Foi muito esquisito, por mais que todo mundo goste dessa transformação, ela é muito esquisita e não tem nenhuma, zero explicações. Até hoje não tem nenhuma explicação do que aconteceu com o Trunks. Então, o que eu criei na minha cabeça é de que o que aconteceu foi que o Trunks entrou num estado intermediário entre o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3. Se vocês se lembram, o Trunks virou Super Saiyajin 2 na saga dos Zamasu e ele acabou lutando contra o Goku Super Saiyajin 3. E se vocês se lembram, na saga do Cell, dos androides, existia uma forma intermediária entre o Super Saiyajin 1 e 2, que é esse Super Saiyajin aqui, bombadão e tal. E o Trunks se transformou nisso aqui. Aliás, todos se transformaram, tanto o Trunks quanto o Goku e o Vegeta, né? Então o que eu acho que aconteceu é que o Trunks instintivamente, ele pela raiva, sem nem ter, sei lá, treinado pra virar Super Saiyajin 3, mas ele conseguiu quase atingir o nível de um Super Saiyajin 3. Ele quase virou o Super Saiyajin 3, ele virou um Super Saiyajin 2.5, digamos assim. O que faz muito sentido, porque ele bateu de frente com o Black, com os Zamasu naquela época. E também a gente pode até dizer, pode ser que o Trunks tenha conseguido atingir o nível do Super Saiyajin 3 sem gastar a energia que o Super Saiyajin 3 gasta. Isso não é absurdo de dizer, tá? Porque na Batalha dos Deuses, o Vegeta, inclusive pai do Trunks, ficou com muita raiva do Bills. E naquele momento, ele com o poder do Super Saiyajin 2 atingiu o nível do Super Saiyajin 3. Eu esqueci de onde é que vem essa informação, mas ela é real. Eu lembro de ter visto em algum lugar que naquele momento em que o Vegeta conseguiu peitar o Bills, ele estava no nível de um Super Saiyajin 3 mesmo sem ter se transformado em Super Saiyajin 3, só pela raiva. E o Trunks ali também conseguiu chegar no nível Super Saiyajin Rage pela raiva. Inclusive o nome da transformação é raiva. Então, pra mim faz sentido. A minha teoria, a minha explicação dessa transformação é essa, é um Super Saiyajin 2.5. É uma forma intermediária entre o Super Saiyajin 2 e 3, assim como aquele bombadão lá é um intermediário entre o Super Saiyajin 1 e 2 da saga do céu. Aproveitando que a gente tá aqui na saga dos Zamasu, vamos falar sobre o Super Saiyajin Rosé. Essa transformação, pra mim, ela é o Super Saiyajin, só que com o Ki de um Kaioshin. Então ela é quase que um Super Saiyajin Deus, ou um Super Saiyajin Blue, mas ela não é isso. É bem confuso, mas eu vou tentar explicar. Vamos começar pelo Super Saiyajin Deus. O que é o Super Saiyajin Blue? Ele é um Super Saiyajin, esse aqui, amarelo, só que com o Ki dos deuses, o Ki divino, certo? Beleza. Então, pra mim, o Super Saiyajin Rosé é esse Super Saiyajin normal. Porém, ao invés de ser um Saiyajin usando o Ki divino, é um Kaioshin. Então, a gente poderia até chamar o Super Saiyajin Rosé de Super Saiyajin Kaioshin, entendeu? Eu vou chamar assim só pra explicar. Seria o Super Saiyajin com o Ki de um Kaioshin, porque o Zamasu, ele é um Kaioshin. Então, ele acaba virando Super Saiyajin e ele tem um Ki de um Kaioshin. Então acaba que acontece essa mistura e vira o Super Saiyajin Rosé. Deu pra entender? Então, assim como o Super Saiyajin Blue é um Ki divino virando Super Saiyajin, o Super Saiyajin Rosé é um Ki de Kaioshin virando Super Saiyajin. Mas aí a gente entra num conflito agora, porque em Dragon Ball Super Hero a gente tem Gohan Beast, que praticamente eu penso a mesma coisa, só que o Beast não tem também a mínima explicação. E o que eu sempre gostei de pensar é que o Beast é a forma Ultimate do Gohan, a forma mística do Gohan, e aí ele virou Super Saiyajin dentro dessa forma. Só que a forma mística, ela tem um Ki de um Kaioshin, ou não? Ué, agora que eu tô parando pra pensar, na verdade não tem um Ki de um Kaioshin. Ele tá com o potencial dele desbloqueado por uma técnica de um Kaioshin, mas não tem um Ki de um Kaioshin. Ah, ok. Então pronto, matamos dois coelhos numa cajadada só aqui. O Gohan Beast, pra mim, então, é o potencial liberado do Gohan. E aí ele conseguiu tirar de dentro dele aquela raiva que ele sempre teve, e ele tem uma coisa misteriosa com raiva. Desde que ele é criança lá, desde quando o Raditz aparece, sempre foi dito isso do Gohan. Teve o Super Saiyajin 2, teve aqueles momentos com o Raditz, e de alguma forma o Gohan, dentro do seu estado místico e de potencial liberado, conseguiu ir ainda mais, sabe, com a raiva dele e com o poder de Saiyajin dele, conseguiu ir ainda além
e ele meio que virou um Super Saiyajin 2 ali dentro da forma mística. Então é como se fosse um Super Saiyajin místico. A minha explicação também é essa. Na minha cabeça faz sentido o bicho ser isso. E a gente não tem a mínima explicação, ninguém tem explicação de nada do que é o bicho, então é isso aí. Super Saiyajin Full Power do Broly, né? Ou Super Saiyajin... Eu gosto de chamar de Super Saiyajin Berserk, porque eu acho bem mais legal. Do Broly e da KO também. Bom, essa acho que é a mais fácil de se falar. O Broly, a gente vê no filme que ele é um Saiyajin que nasce super dotado. Ele é um Saiyajin muito poderoso, com poder acima da realeza dos Saiyajins. Ele é mais forte que o Vegeta, é mais forte que o Rei, sendo que ele ainda é um bebezinho. Então é simples, é um Saiyajin que nasce com mutação, ele nasce mais forte, é um mutante, assim como existem seres humanos que nascem super inteligentes, existem Saiyajins que nascem super fortes já de nascença, um talento natural. E eu creio muito nisso porque bem na época ali que o filme ia lançar, o filme do Broly, a gente teve uma entrevista com o Toriyama onde ele respondeu muitas perguntas, falou sobre muitas coisas. Entre elas, ele falou das células S. Ele disse que existe um fator genético nos Saiyajins que possibilitam eles de serem mais fortes ou de conseguirem transformações, que são as células S. E quando a raiva atinge o usuário lá, né, o Saiyajin, as células S começam a ficar cada vez, sabe, a borbulhar mais e tal, e aí ele vira um Super Saiyajin. E aí ele fala que o Trunks e o Goten, por exemplo, se transformam com tanta facilidade porque é propensão genética, eles já nasceram com mais células S do que o Vegeta, do que o Goku. Então a gente pode imaginar que essa transformação do Broly é uma mutação, é alguém que nasce superdotado com muitas células S, ao ponto de ser extremamente forte e ter uma cor diferente de cabelo, e ter um poder diferente. Não é nada absurdo, e essa aqui acho que na verdade é a melhor explicação de todo esse vídeo. A mutação do Broly e as células S. Então é isso. Deixa seus comentários aí. Você concorda, você não concorda? Você acha que alguma transformação que eu falei é diferente? Você tem a sua própria teoria? Você tem a sua própria visão de como é que elas funcionam? Deixa aí nos comentários, vamos ficar conversando sobre isso. Se você é novo aqui, se inscreve, tá? Deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!